junho 29. Segundo Reis 15, verso 1a, 16, verso 20. Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Viveu isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados da cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Zacarias, filho de Jeroboão II, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 6 meses. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Havia levado Israel a cometer. Então, Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou-o diante do povo e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a mensagem do Senhor a Jeú: seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por apenas 1 mês. Então, Manaém, filho de Gade, veio a Tirza, a Samaria, matou Salum, filho de Jabes, e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum, incluindo a conspiração que liderou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Nessa ocasião, Manaém destruiu a cidade de Tápua e seus arredores até Tirza, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Manaém, filho de Gade, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 10 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado, não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel. Contudo, Manaém lhe pagou 35 toneladas de prata a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Manaém extorquiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuísse com 600 gramas de prata para o tributo pago ao rei da Assíria. Assim, o rei da Assíria parou de atacar Israel e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Manaém e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Manaém morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Pecaías se tornou seu sucessor. Pecaías, filho de Manaém, começou a reinar em Israel no 50º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Peca, filho de Remalias, o comandante do exército de Pecaías, conspirou contra ele. Acompanhado de 50 homens de Gileade, assassinou o rei, e também Argobe e Arié na fortaleza do palácio em Samaria, e Peca se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel no 52º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 20 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, atacou Israel novamente e conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Também conquistou as regiões de Gileade e da Galileia, e todo o território de Naftali.
e levou os habitantes cativos para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Ramalias, e o assassinou. Começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá no 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai, Uzias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a atacarem Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos, ao contrário de seu antepassado Davi. Não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os edomitas. Expulsou o povo de Judá e colocou edomitas para morarem ali, onde estão até hoje. O rei Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: "Sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando." Então Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu ao pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou seus habitantes para Kir. Também matou Rezim, rei da Síria. Então o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual, que ficou pronto antes de o rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifícios sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramada e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. O rei Acás removeu o antigo altar de bronze de seu lugar na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e o colocou do lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias: "Use o novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta de cereal da tarde, para o holocausto e a oferta de cereal do rei, e para o holocausto a oferta de cereal, e a oferta derramada de todo o povo, com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios. Faça a aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para o meu uso pessoal." Urias fez como o rei Acás ordenou. Depois, o rei Acás tirou os painéis e as bacias das 10 vases móveis usadas para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze chamado Mar, de cima dos touros, e o colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Assíria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acás morreu,
foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Atos 19, versos 13 a 41. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a terra de Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles, que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá, devo prosseguir para Roma, disse ele. Então, enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis e que empregava muito artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destruída de seu grande prestígio. Ao ver isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava, e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios! Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso. Que façam acusações formais, e se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto.
E, se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Salmo 147, versos 1 a 20. Louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores a nosso Deus, como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas e chama cada um pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Cantem com ações de graças ao Senhor, cantem ao nosso Deus louvores com a harpa. Ele cobre os céus de nuvens, provê chuva para a terra e faz o capim crescer nos montes. Alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou seus filhos dentro de seus muros. Ele conserva a paz em suas fronteiras e satisfaz sua fome com o melhor trigo. Ele envia suas ordens ao mundo e sua palavra corre veloz. Envia a neve como lã branca e espalha a geada sobre a terra como cinzas. Lança granizo como pedras. Quem é capaz de suportar o frio intenso? Então, por sua ordem, tudo se dissolve. Envia seus ventos e o gelo derrete. Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos a Israel. Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Elas não conhecem seus estatutos. Louvado seja o Senhor. Provérbios 18, versos 4 e 5. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente.